Marcelo atravessou a rua movimentada com as mãos nos bolsos, o vento bagunçando seu cabelo castanho. Ele não vestia o terno impecável de sempre, nem exibia o relógio de ouro que gritava sua fortuna. Naquele dia, era apenas um homem comum, com uma jaqueta surrada e um plano ousado na mente. Dono de uma rede de hotéis que dominava o país, Marcelo estava cansado das máscaras ao seu redor. Sua noiva, Mércia, com seus olhos calculistas e sorrisos ensaiados, o fazia questionar tudo. Será que ela o amava ou amava seu dinheiro? Ele precisava saber. A campainha da cafeteria tilintou ao abrir a porta. O aroma de café fresco o envolveu e seus olhos logo encontraram Bianca. Ela estava atrás do balcão, com um avental simples, os cabelos presos num coque desleixado que de alguma forma a tornava encantadora. Seus movimentos eram delicados, enquanto servia um cliente, e seu sorriso, tímido, mas genuíno, aqueceu. Algo em Marcelo que ele não sentia há anos. Ele se sentou numa mesa de canto, observando-a. Bianca se aproximou, bloco de notas na mão. "Boa tarde. O que vai querer?" perguntou, a voz suave como uma melodia. Marcelo hesitou, perdido por um instante naqueles olhos castanhos cheios de bondade. "Um café preto, por favor", respondeu, tentando soar casual. Ela assentiu e se afastou, deixando-o com o coração estranhamente acelerado. Enquanto esperava, sua mente voltou a Mércia. A noiva ambiciosa o pressionava para comprar uma mansão ainda mais luxuosa. Falava de joias e viagens como se fossem o oxigênio dela. Mas havia algo mais. Os telefonemas misteriosos, as saídas com amigas que nunca tinham fim. Marcelo suspeitava de um amante, mas não tinha provas. Por isso, ali estava ele, fingindo ser um homem simples, testando o mundo ao seu redor. Bianca voltou com o café, colocando a xícara na mesa com cuidado. "Está quente, toma cuidado", disse quase maternal. Marcelo sorriu, algo raro para ele. "Obrigado." "Bianca, né?" perguntou, lendo o crachá dela. Ela corou levemente. "Isso. E você é?" "Marcelo. Só Marcelo", respondeu, omitindo o peso do sobrenome que abria portas no país inteiro. A conversa fluiu fácil. Bianca contou sobre o trabalho exaustivo na cafeteria, os sonhos simples de viajar um dia, talvez abrir algo próprio. Marcelo ouviu, fascinado por aquela autenticidade. Era tudo que Mércia não era. Quando ele pediu a conta, deixou uma gorjeta generosa demais para um homem comum. Bianca franziu a testa, confusa, mas ele já estava de pé, saindo com um "até amanhã" jogado no ar. Naquela noite, em sua cobertura de milhões, Marcelo não conseguiu dormir. Pensava em Mércia, em seu noivado perfeito no papel, mas vazio, na alma. E pensava em Bianca, a garçonete que, sem saber, começava a balançar seu mundo. Ele decidiu. Voltaria à cafeteria, não só para vê-la, mas para testar Mércia de uma vez por todas. O plano estava apenas começando. Marcelo acordou, com o sol invadindo as janelas da cobertura, mas sua mente já estava na cafeteria. Ele trocou o terno Armani por uma camiseta básica e jeans gastos, sentindo-se estranhamente leve ao abandonar o disfarce de milionário. Antes de sair, olhou para o anel de noivado sobre a cômoda, uma joia caríssima que Mércia exibia como troféu. "Hoje vou descobrir quem você realmente é", murmurou para si mesmo, guardando o celular no bolso. Na cafeteria, o movimento estava maior. Bianca corria entre as mesas, equilibrando bandejas com uma graça que parecia desafiar o caos. Marcelo escolheu a mesma mesa de canto e pediu o café, mas dessa vez arriscou mais. "Trabalha aqui há muito tempo?" perguntou quando ela trouxe a xícara. Bianca sorriu, surpresa com o interesse. "Uns 2 anos. Não é o sonho da minha vida, mas paga as contas", respondeu, limpando as mãos no avental. Ele riu, um som genuíno que o pegou desprevenido.
E qual é o sonho da sua vida? Insistiu, inclinando-se para a frente. Bianca hesitou, como se avaliasse se valia a pena se abrir. Quero viajar, conhecer o mundo, nada grandioso, só viver um pouco, disse, os olhos brilhando com um anseio simples, mas profundo. Marcelo sentiu um aperto no peito. Era tão diferente das ambições de Mércia que só falava em status e poder. Enquanto conversavam, o celular dele vibrou. Era Mércia. Onde você está? Precisamos discutir a festa de gala do próximo hotel, dizia a mensagem seca e exigente. Marcelo respondeu rápido. Resolvendo umas coisas. Te ligo depois. Ele sabia que ela odiava ser deixada no vácuo, mas naquele momento só queria ouvir Bianca falar sobre seus sonhos modestos. O dia passou rápido demais. Ele voltou à cafeteria nos dias seguintes, sempre com roupas simples, sempre pedindo café e puxando papo. Bianca começou a esperá-lo, reservando a mesa de canto sem que ele pedisse. Você é diferente dos outros clientes, ela disse numa tarde chuvosa, os dois abrigados sob o toldo da entrada. Diferente como? Perguntou. Ele, o coração disparando. Não sei, parece que você realmente escuta, respondeu ela tímida. Mas o plano dele ia além da cafeteria. Naquela noite, Marcelo ligou para Mércia. Amor, estou pensando em vender alguns hotéis. Talvez simplificar a vida. Jogou a isca fingindo um tom casual. O silêncio do outro lado foi cortante. Você... Tá louco, Marcelo? Simplificar? Eu não me casei com um fracassado. Ela explodiu, a voz carregada de desprezo. Ele apertou o telefone, o coração afundando. Ainda não nos casamos, corrigiu frio. Mércia mudou o tom rápido, percebendo o deslize. Querido, é só que você merece o melhor, né? Eu te amo por isso. Mas as palavras soaram vazias. Marcelo desligou, o plano ganhando forma. Ele precisava de mais. Precisava saber até onde ela iria. E então decidiu. Levaria Mércia à cafeteria, apresentando-se como um amigo qualquer de Bianca. O teste final estava chegando. Quando voltou à cafeteria no dia seguinte, Bianca o recebeu com um sorriso que o fez esquecer tudo por um instante. Trouxe um livro para você, disse ela, entregando um exemplar usado de poesia. Achei que você ia gostar. Marcelo pegou o livro, os dedos roçando os dela, e sentiu algo que dinheiro nenhum podia comprar. Mas a sombra de Mércia pairava. E ele sabia que o confronto estava próximo. Marcelo segurava o livro de poesias que Bianca lhe dera, as páginas gastas carregando um peso que ele não sabia explicar. Sentado em sua cobertura naquela noite, leu os versos simples, mas cheios de alma, e pensou nela. Bianca não tinha ideia de quem ele era e ainda assim o presenteava com algo tão puro. Era o oposto de Mércia, que só lhe dava listas de desejos, raros. Ele fechou o livro, decidido. O teste com Mércia precisava acontecer logo. No dia seguinte, ele a convidou para almoçar. Vamos a um lugar diferente, disse ao telefone, mantendo a voz neutra. Mércia resmungou, mas aceitou desde que fosse decente. Marcelo escolheu a cafeteria de propósito, sabendo que ela odiaria o ambiente simples. Quando chegaram, ele vestia suas roupas pobres, e Mércia, com um vestido de grife e salto alto, parecia um peixe fora d'água. Bianca os viu entrar e congelou por um instante atrás do balcão. Marcelo fez sinal para ela, como se fossem velhos conhecidos. Oi, Bianca, essa é a Mércia, minha amiga, disse, forçando um sorriso. Mércia ergueu uma sobrancelha, analisando Bianca de cima a baixo com desdém. Amiga, é? Que interessante, respondeu, o tom carregado de sarcasmo. Bianca, sem entender o jogo, apenas sorriu educadamente. Bem-vindos, o que vão querer? Mércia pediu um latte com leite de amêndoas, revirando os olhos quando Bianca disse que só tinham leite comum. Que lugarzinho básico, murmurou. Ela autossuficiente para ser ouvida. Marcelo sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma.
É simples, mas tem coração, retrucou, olhando para Bianca, que servia a outra mesa. Mércia riu, debochada. Coração não paga contas, querido. O almoço foi um desastre. Mércia reclamou de tudo, da cadeira desconfortável, do café medíocre, da lentidão do serviço. Marcelo observava, anotando mentalmente cada palavra. Então, jogou outra isca. Sabe, tô pensando em largar os negócios, viver uma vida mais tranquila, tipo a dessa gente aqui, disse apontando discretamente para Bianca. Mércia quase engasgou. Você? Tranquilo? Marcelo, você nasceu para brilhar, não para virar um Zé Ninguém. Ele sorriu por dentro. Era exatamente o que esperava ouvir. Mas então algo mudou o rumo da tarde. Um homem entrou na cafeteria, alto, bem vestido, com um ar arrogante. Mércia ficou tensa, os dedos apertando a bolsa. Marcelo notou. Conhece ele? Perguntou casual. Não, claro que não. Ela respondeu rápido demais, os olhos fugindo. O homem, Estevão, passou por ele sem parar, mas o olhar que trocou, com Mércia, não escapou a Marcelo. Bianca voltou à mesa com a conta, alheia ao drama. Espero que tenham gostado, disse gentil. Marcelo assentiu, enquanto Mércia jogava umas notas sobre a mesa como se fossem lixo. Vamos embora, Marcelo. Esse lugar me dá alergia, declarou levantando-se. Ele a seguiu, mas não sem antes lançar um olhar para Bianca, que retribuiu com uma confusão adorável nos olhos. Naquela noite, Marcelo pesquisou. Uma ligação para um amigo detetive confirmou suas suspeitas. Estevão era um advogado de sucesso, e havia rumores de que ele e Mércia eram vistos juntos em eventos discretos. O coração de Marcelo se partiu, mas também se acendeu. Ele precisava de provas, e mais do que isso, precisava decidir o que sentia por Bianca, que, sem saber, estava no centro de sua tempestade. Marcelo passou a noite em claro, o celular ao lado com a foto de Estevão que o detetive enviara. O homem tinha um sorriso confiante, o tipo que conquista salas inteiras, e, ao que parecia, o coração de Mércia. Ele abriu uma garrafa de uísque, mas nem o álcool acalmou a tempestade em seu peito. Não era só a traição que doía, era a certeza de que Mércia nunca o amara de verdade. E então, seus pensamentos voltaram a Bianca. Aquele sorriso que o fazia querer ser mais do que um milionário solitário. Na manhã seguinte, ele voltou à cafeteria. Precisava de ar, de algo real. Bianca o viu entrar e acenou, o rosto iluminado. Você tá virando cliente fixo, hein? Brincou, trazendo o café sem que ele pedisse. Marcelo riu, mas havia um peso em seus olhos que ela notou. Tá tudo bem? Perguntou hesitante. Ele quase contou tudo, sobre os hotéis, Mércia, o plano, mas se conteve. Só pensando na vida, respondeu vago. Ela se sentou por um instante, aproveitando a calmaria do turno. Às vezes a gente complica demais as coisas. Quer um conselho bobo? Faz o que te faz feliz, disse simples, mas com uma sinceridade que o atingiu em cheio. Marcelo olhou para ela, os cabelos soltos caindo sobre o rosto, e sentiu um calor a que não explicava. E se eu não souber o que me faz feliz? Perguntou quase num sussurro. Bianca sorriu. Você descobre. Uma hora descobre. O momento foi interrompido pelo toque do celular. Era Mércia, exigindo que ele aparecesse para uma reunião com investidores. Não posso ficar correndo atrás de você, Marcelo, esbravejou ela. Ele desligou sem responder, o olhar fixo em Bianca, que voltava ao trabalho. Decidiu ali. Precisava confrontar Mércia, mas de um jeito que ela não esperasse. O plano estava evoluindo. Naquela tarde, ele a encontrou no escritório de um dos hotéis. Mércia estava impecável, coordenando tudo com uma frieza calculada. Você está estranho ultimamente, disse ela, sem tirar os olhos dos papéis. Marcelo respirou fundo. Tô repensando a vida. Quero vender tudo, Mércia. Viver simples, sem esse peso, mentiu, os olhos fixos nela.
O rosto dela endureceu. Você tá brincando, né? Eu não vou virar esposa de um pobretão. Ele insistiu, fingindo desespero. Mas e se eu falir? E se eu perder tudo amanhã? Mércia riu, cruel. Se você falir, eu te largo na hora. Não nasci para passar vergonha. As palavras cortaram como faca, mas Marcelo manteve a máscara. E o amor, não conta? Perguntou baixo. Ela revirou os olhos. Amor é bom, mas dinheiro é melhor. Acorda, Marcelo. Ele saiu do escritório com o coração em pedaços, mas também com uma clareza fria. Mércia era um livro aberto, um livro que ele não queria mais ler. Naquela noite, ligou para o detetive novamente. Quero provas, fotos, mensagens, qualquer coisa de Mércia com o Estevão, ordenou. O homem prometeu entregar em 2 dias. Marcelo sabia que o fim do noivado estava próximo. Mas e depois? O que faria com Bianca? Voltou à cafeteria no dia seguinte, carregando o livro de poesias. Li ontem. Você tinha razão. É incrível, disse a Bianca, que corou com o elogio. Eles conversaram por horas, o mundo lá fora desaparecendo. Pela primeira vez em anos, Marcelo se sentiu em casa. Mas a sombra de Mércia e Estevão ainda pairava, e ele sabia que a verdade estava prestes a explodir. Marcelo acordou com o som insistente do celular. Era o detetive, a voz rouca cortando o silêncio. Tenho o que você pediu, fotos, áudios, tudo. Te encontro em 1 hora. O coração de Marcelo disparou, uma mistura de alívio e alegria o invadindo. Ele se vestiu rápido, sem o disfarce. De homem simples dessa vez, o terno voltou como uma armadura para o que estava por vir. Antes de sair, olhou para o livro de poesias de Bianca sobre a mesa. Era o único pedaço de paz que ele tinha agora. No ponto de encontro, um café discreto no centro, o detetive entregou um envelope grosso. Sua noiva não é exatamente sutil, disse o homem com um meio sorriso. Marcelo abriu o pacote com mãos trêmulas. As fotos eram claras. Mércia e Estevão, num restaurante chique, rindo, as mãos entrelaçadas. Outra mostrava os dois saindo de um hotel. Não um dos dele, claro. Havia também um áudio. A voz dela, doce e venenosa, dizendo: a Estevão, quando eu casar com o Marcelo, a gente vai ter tudo. Ele é só um degrau. Ele ouviu 2 vezes, o estômago revirando. Cada palavra era um golpe, mas também uma libertação. Mércia nunca o amara. Era tudo um jogo de poder e dinheiro. Ele guardou as provas no bolso do paletó, o rosto endurecido. Obrigado, disse ao detetive, a voz firme, mas os olhos distantes. O homem apenas assentiu, sabendo que não havia consolo a oferecer. Marcelo dirigiu sem rumo por horas, as imagens queimando em sua mente. Ele queria gritar, quebrar algo, mas, acima de tudo, queria entender por que ainda hesitava. Foi então que parou o carro em frente à cafeteria. Não planejara ir até lá, mas seus instintos o guiaram. Bianca estava limpando o balcão, o turno quase no fim. Quando o viu entrar, ela franziu a testa. Você tá diferente, disse, notando o terno. Ele sorriu cansado. É uma longa história. Posso te contar um pedaço? Perguntou, sentando-se. Ela assentiu curiosa e se sentou ao lado dele com uma xícara de café para cada um. Marcelo não revelou tudo. Não ainda, mas falou de traição, de sentir-se usado. Já se sentiu assim? Perguntou, os olhos buscando os dela. Bianca respirou fundo. Uma vez, um cara que só queria minha ajuda para passar num curso. Doe, mas ensina. Eles ficaram em silêncio, o peso das palavras os conectando. Você merece mais que isso, disse ela, quase num sussurro. Marcelo olhou para ela, o coração apertado. E você também, respondeu, a voz rouca de emoção. Por um instante, suas mãos quase se tocaram sobre a mesa, mas ele recuou, ainda preso ao caos de Mércia. Naquela noite em casa, ele espalhou as fotos sobre a mesa. O confronto com Mércia seria no dia seguinte. Ele já decidira. Mas enquanto olhava as provas, pensava em Bianca.
Ela não sabia quem ele era, não sabia do dinheiro e ainda assim o fazia sentir vivo. Pela primeira vez, Marcelo se perguntou se o teste não era só para Mércia, mas para ele mesmo. Quem ele queria ser? O milionário solitário ou o homem? Que Bianca via? O telefone tocou. Era Mércia, exigindo saber onde ele estava. Amanhã a gente conversa, disse ele, desligando antes que ela pudesse protestar. O jogo estava prestes a acabar, mas o que viria depois ainda era um mistério, um que o aterrorizava e o excitava ao mesmo tempo. Marcelo acordou com o peso de uma decisão que não podia mais adiar. O envelope com as provas estava na mesa. De centro, um lembrete silencioso do que o esperava. Ele vestiu um terno escuro, mas dessa vez não era uma armadura. Era uma sentença. Antes de sair, pegou o livro de poesias de Bianca e o guardou no bolso interno do paletó como um talismã. Ele precisava de algo bom para se agarrar depois do que estava por vir. Mércia o esperava na cobertura que ela insistira em decorar com móveis caros e quadros que ele nunca gostara. Quando ele entrou, ela estava de pé, os braços cruzados, o rosto uma máscara de impaciência. Finalmente resolveu aparecer. O que está acontecendo com você, Marcelo? Perguntou, o tom afiado. Ele não respondeu de imediato. Colocou o envelope sobre a mesa de vidro e se sentou, os olhos fixos nela. Abre, disse, a voz calma, mas carregada de algo que fez Mércia hesitar. Ela pegou o envelope, franzindo a testa, e começou a folhear as fotos. O silêncio foi, cortado pelo som do papel amassando nas mãos dela. "O que é isso? Tá me espionando agora?" gritou, jogando as fotos no chão. Marcelo não se alterou. "Não precisei. Você deixou rastros demais", respondeu frio. Mércia riu, um som nervoso e cruel. "E daí? Você acha que eu ia ficar esperando você me dar o mundo de bandeja? Estevão me entende, me valoriza." As palavras eram facas, mas Marcelo já esperava. Ele pegou o celular e tocou o áudio. A voz dela ecoou pela sala. "Quando eu casar com o Marcelo, a gente vai ter tudo." O rosto de Mércia empalideceu, mas ela logo se recompôs. "Isso não prova nada. Você me ama, Marcelo. Não vai jogar tudo fora por um capricho." Ele se levantou, os olhos brilhando de raiva e alívio. "Eu te amei, Mércia. Mas você ama o que eu tenho, não quem eu sou. Acabou." Ela avançou, tentando segurá-lo, mas ele se esquivou. "Você vai se arrepender. Não vai achar ninguém como eu", gritou ela, enquanto ele caminhava para a porta. "Espero que não", disse, sem olhar para trás, e saiu. O ar da rua o atingiu como um bálsamo. Ele dirigiu até a cafeteria sem pensar, o coração ainda acelerado. Bianca estava lá, servindo um cliente, e quando o viu, seu sorriso vacilou. "Você tá bem?" perguntou, aproximando-se. Marcelo balançou a cabeça exausto. "Acabei de terminar um noivado", confessou, as palavras saindo antes que pudesse segurá-las. Os olhos dela se arregalaram. "Noivado? Você nunca mencionou." Ele riu, amargo. "É complicado. Posso te explicar, mas não aqui." Bianca hesitou, mas assentiu. "Meu turno acaba em meia hora." "Me espera?" perguntou tímida. Marcelo concordou, sentando-se na mesa de canto. Enquanto esperava, segurou o livro de poesias, folheando as páginas. Uma frase sublinhada por Bianca chamou sua atenção. "A verdade liberta, mas primeiro machuca." Quando ela voltou sem o avental, ele a levou para um parque próximo. Sentados num banco, ele começou a contar. Não tudo, mas o suficiente. Falou de Mércia, da traição, do vazio. Bianca ouviu, os olhos cheios de empatia. "Você merece alguém que te veja de verdade", disse ela por fim. Marcelo olhou para ela, o coração disparado. "E se eu já tiver encontrado?" perguntou, a voz quase um sussurro. Ela corou, mas não desviou o olhar. O silêncio entre Marcelo e Bianca no parque era carregado, mas não desconfortável.
A luz do fim de tarde dourava o rosto dela, e ele não conseguia tirar os olhos daquele olhar que parecia enxergá-lo de verdade. "Você já encontrou?" repetiu ela, ecoando a pergunta dele, a voz hesitante, mas curiosa. Marcelo respirou, fundo, sentindo o peso do que estava prestes a dizer. "Acho que sim, mas ainda não sei se mereço", confessou, a vulnerabilidade escorrendo em cada palavra. Bianca inclinou a cabeça confusa. "Por que não mereceria? Você terminou algo que te machucava. Isso é coragem." Ele sorriu, um sorriso torto e cansado. "Coragem ou loucura? Ainda não decidi." Ela riu, leve, e o som foi como um raio de sol depois de dias de chuva. "Às vezes é a mesma coisa", respondeu, brincando com uma folha que caíra no banco. Eles caminharam pelo parque, conversando sobre tudo e nada. Marcelo falou de como se sentia preso, mesmo sendo dono de tanto. Bianca contou sobre os dias difíceis na cafeteria, mas também sobre os pequenos momentos que a faziam seguir. Um cliente gentil, um pôr do sol visto da janela. "Você já pensou em largar tudo?" perguntou ela, curiosa. Ele parou, olhando para o lago à frente. "Todo dia, ultimamente", admitiu. A noite caiu e ele a levou até a porta de um prédio simples onde ela morava. "Obrigada por hoje. Foi diferente", disse Bianca, os olhos brilhando. Marcelo quis dizer mais, revelar quem era, mas algo o segurou. "Eu que agradeço. Você me fez esquecer o resto", respondeu sincero. Ela sorriu, hesitando antes de entrar. "Te vejo amanhã?" perguntou. "Com certeza", prometeu ele. Em casa, Marcelo jogou o paletó no sofá e encarou o vazio da cobertura. O confronto com Mércia o libertara, mas o deixara perdido. Ele pegou o celular e viu mensagens dela. Ameaças, súplicas, tudo misturado. "Você vai voltar rastejando", dizia uma. Ele apagou todas sem responder. Então, abriu o livro de poesias e leu mais uma vez a frase sublinhada por Bianca. "Ah, verdade liberta, mas primeiro machuca." Era exatamente onde ele estava. No dia seguinte, voltou à cafeteria com um plano novo. Não contaria a Bianca sobre os hotéis ainda, mas queria conhecê-la além do balcão. Quando ela terminou o turno, ele a convidou para jantar. Num lugar simples, claro, mantendo o disfarce. "Nada chique, só uma pizza", disse casual. Ela aceitou rindo. "Pizza é perfeito." O jantar foi mágico. Num restaurante pequeno, com toalhas xadrez e luz baixa, eles riram como adolescentes. Bianca contou histórias engraçadas de clientes, e Marcelo inventou um passado humilde que não era totalmente mentira, só omitia os milhões. "Você já pensou em ter algo seu? Tipo, uma cafeteria?" perguntou ele. Ela assentiu, sonhadora. "Seria meu sonho. Um lugar pequeno, com alma." Ele quase disse que podia fazer isso acontecer, mas se conteve. Em vez disso, segurou a mão dela sobre a mesa, um gesto impulsivo. "Você merece isso e mais", disse, os olhos fixos nos dela. Bianca corou, mas não soltou. "E você? O que você merece?" perguntou, baixo. Marcelo engoliu em seco. "Acho que estou começando a descobrir", respondeu, o coração batendo forte. Quando a deixou em casa, o adeus foi mais demorado. "Boa noite, Marcelo", disse ela, quase num sussurro. "Boa noite, Bianca", respondeu ele, sentindo que algo grande estava começando, algo que ele não podia mais ignorar. Marcelo acordou com uma leveza que não sentia há anos. O jantar com Bianca ainda dançava em sua mente, o jeito como ela ria, como seus olhos brilhavam ao falar dos sonhos. Ele olhou para o livro de poesias sobre a mesa e decidiu. Estava na hora de dar um passo maior, mas a verdade sobre quem ele era pesava como uma âncora. Quanto tempo poderia manter o disfarce sem que ela descobrisse? E se ela o rejeitasse por isso? Na cafeteria, ele chegou cedo antes do turno dela começar. Bianca o viu e sorriu, surpresa.
Você tá virando parte do mobiliário aqui, brincou, ajustando o avental. Marcelo riu. Talvez eu só goste da companhia. Ela corou, mas antes que pudesse responder, o gerente chamou e ela correu para o trabalho. Ele ficou na mesa de canto, observando-a, o coração dividido entre a vontade de contar tudo e o medo de perdê-la. Foi então que o destino jogou uma carta inesperada. Um dos diretores da rede de hotéis, Roberto, entrou na cafeteria. Marcelo congelou. Roberto era um amigo antigo, mas também um falastrão. Marcelo, o que você está fazendo nesse fim de mundo? Exclamou ele, alto demais. Marcelo se levantou rápido, puxando-o para um canto. Baixa a voz, por favor. Tô resolvendo. E umas coisas, disse tenso. Roberto franziu a testa. Sei, mas a Mércia está espalhando por aí que você surtou. Disse que vai te processar. Marcelo sentiu o sangue gelar. Ela que se vire. Acabou, respondeu firme. Roberto deu de ombros. Você que sabe, chefe, mas toma cuidado. Ele saiu, mas não sem antes lançar um olhar curioso para Bianca, que servia uma mesa próxima. Marcelo voltou ao lugar, o coração acelerado. O disfarce estava por um fio. Bianca se aproximou, curiosa. Quem era aquele? Perguntou casual. Marcelo hesitou. Um amigo de trabalho, nada demais. Mentiu, odiando o gosto das palavras. Ela assentiu, mas havia uma sombra de dúvida nos olhos dela. Você nunca fala do seu trabalho, disse quase brincando. Ele forçou um sorriso. É chato. Prefiro falar de você. Ela riu, mas a semente da desconfiança estava plantada. Naquela noite, ele a levou para um passeio à beira do rio. O céu estava estrelado e o som da água criava uma paz que contrastava com a tormenta dentro dele. Bianca, eu gosto de você. Muito, confessou, parando para encará-la. Ela arregalou os olhos surpresa. Eu também gosto de você, Marcelo, respondeu tímida. Ele segurou as mãos dela, o calor delas o ancorando. Mas tem coisas que eu preciso te contar. Não agora, mas logo, disse, a voz tremendo. Ela franziu a testa. Você está me assustando. É algo ruim? Perguntou. Ele balançou a cabeça. Não, só complicado. Prometo que vai fazer sentido. Ela apertou as mãos dele, confiante. Eu espero, quando você estiver pronto. O gesto o desarmou e ele a puxou para um abraço, sentindo o perfume simples dela contra o peito. Por um instante, o mundo fez sentido, mas a paz durou pouco. No dia seguinte, ao chegar à cafeteria, viu um carro conhecido estacionado do outro lado da rua, o de Estevão. O amante de Mércia estava lá, observando. Marcelo sentiu um frio na espinha. Será que ela o mandara? Ou pior, será que sabiam de Bianca? Ele entrou rápido, o coração disparado, sabendo que o jogo estava prestes a mudar. Marcelo entrou na cafeteria com o coração na garganta, os olhos ainda fixos no carro de Estevão do outro lado da rua. Ele se sentou na mesa de canto, tentando manter a calma, mas o suor frio escorria por suas costas. Bianca o viu e acenou, mas logo percebeu algo errado. Você tá pálido. Tá tudo bem? Perguntou, aproximando-se com uma xícara de café. Ele forçou um sorriso. Só um dia ruim. Não se preocupa, respondeu, mas a voz saiu tensa. Ela não insistiu, mas ficou por perto, lançando olhares preocupados enquanto atendia outros clientes. Marcelo observava o carro pela janela, a mente acelerada. Se Estevão estava ali, Mércia sabia de algo. Talvez do término, talvez da cafeteria, ou pior, de Bianca. Ele precisava agir rápido, mas como? Contar tudo a Bianca agora podia afastá-la, e protegê-la sem revelar sua identidade parecia impossível. O dia passou em câmera lenta. Quando o turno de Bianca acabou, ele a chamou para conversar fora da cafeteria. Preciso te pedir um favor, disse sério. Ela franziu a testa. Claro. O que é? Se alguém estranho te procurar, me avisa na hora, tá? Pediu, os olhos implorando. Bianca hesitou.
Marcelo, o que está acontecendo? Você está me assustando de novo. Ele segurou as mãos dela. Confia em mim, só por enquanto. Ela assentiu relutante, mas o olhar dela dizia que as perguntas estavam se acumulando. Eles se despediram e Marcelo voltou para casa com um plano: confrontar Estevão antes que ele chegasse a Bianca. Naquela noite ligou para o detetive. Quero saber onde o Estevão está agora, ordenou. A resposta veio rápido. Um bar de luxo no centro. Marcelo não perdeu tempo. Chegando lá, viu Estevão num canto rindo com um copo na mão. Marcelo se aproximou, o rosto uma máscara de gelo. Precisamos conversar, disse a voz cortante. Estevão ergueu uma sobrancelha arrogante. O famoso Marcelo. Mércia disse que você ia aparecer cedo ou tarde. Marcelo apertou os punhos. Fica longe dela, e dela também. Avisou sem citar Bianca, mas o recado era claro. Estevão riu. Você acha que manda em mim? Mércia me contou tudo, seu surto, sua crise. Ela quer te destruir e eu vou ajudar. Marcelo deu um passo à frente, os olhos faiscando. Diz para ela que acabou, e se vocês mexerem com quem eu gosto, vão se arrepender. Ele virou as costas e saiu, o coração disparado, mas aliviado por marcar território. No dia seguinte voltou à cafeteria, mas Bianca estava diferente, distante. Alguém te procurou? Perguntou ansioso. Ela balançou a cabeça. Não, mas eu ouvi algo hoje. Um cliente falou de um tal Marcelo, dono de hotéis, que terminou um noivado. É você, né? Perguntou a voz tremendo. Marcelo congelou, o mundo desabando. Bianca, eu ia te contar, começou, mas ela o cortou. Você mentiu para mim. Esse tempo todo. Ele tentou segurar a mão dela, mas ela recuou. Não foi por mal. Eu precisava saber quem eu sou sem o dinheiro, explicou desesperado. Os olhos dela se encheram de lágrimas. E eu? Fui só um teste? Perguntou ferida. Marcelo negou, o peito apertado. Você foi o que me salvou. Mas ela virou as costas, indo embora, deixando-o sozinho com a verdade exposta. Marcelo ficou parado na frente da cafeteria, o eco das palavras de Bianca cortando como vidro. Fui só um teste? A pergunta dela girava em sua mente, e pela primeira vez ele viu o tamanho do erro que cometera. Não era só Mércia que ele testara, era Bianca, era ele mesmo. Ele entrou no carro e dirigiu sem rumo, o peso da verdade o sufocando. Precisava consertar isso, mas como? Naquela noite, a cobertura parecia mais vazia do que nunca. Ele pegou o livro de poesias e abriu na página que Bianca sublinhara. A verdade liberta, mas primeiro machuca. Era exatamente onde estavam. Ele sabia que ela merecia mais que meias palavras, mais que um disfarce. Então, tomou a decisão mais difícil da vida: abrir mão de tudo, o orgulho, o medo, os milhões, para mostrar quem ele realmente era. No dia seguinte, foi à cafeteria antes de ela chegar. Deixou um bilhete com o gerente. Me encontra no parque às 6. Por favor, Bianca, Marcelo. Depois, passou o dia organizando tudo. Ligou para os advogados, cancelou eventos, delegou os hotéis. Não ia vender tudo, mas queria espaço, espaço para respirar, para ser mais que um nome num império. Às 6, ele estava no parque, o mesmo banco onde confessara gostar dela. O coração batia descompassado enquanto esperava. Quando Bianca apareceu, o rosto fechado, mas os olhos curiosos, ele sentiu um alívio misturado com pavor. Obrigado. Por vir, disse a voz rouca. Ela cruzou os braços. Fala logo, Marcelo. Não vim para ouvir mais mentiras. Ele respirou fundo e começou. Contou tudo. Os hotéis, Mércia, o plano de fingir ser pobre, o vazio que o dinheiro trazia. Eu não te usei como teste, Bianca. Você foi a única coisa real nisso tudo. Me apaixonei por você sem querer e escondi quem eu era porque tinha medo de te perder, confessou, os olhos marejados. Ela ouviu em silêncio, o rosto uma máscara de emoções conflitantes. Por que agora? Perguntou por fim a voz tremendo.
Porque você merece a verdade, e eu mereço tentar ser alguém que te mereça, respondeu ele, tirando o livro do bolso e entregando a ela. Você me deu isso e eu quero te dar algo de volta. Eu, sem máscaras. Bianca pegou o livro, os dedos roçando os dele, e uma lágrima escorreu por seu rosto. Você me machucou, Marcelo, disse baixo. Eu sei. E vou passar o resto da vida me desculpando se você me deixar, prometeu ele, o coração exposto. Ela ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Então deu um passo à frente, hesitante. Não quero seu dinheiro, quero o Marcelo, que sentava na minha mesa de canto, disse firme. Ele sorriu, aliviado. Esse sou eu, sempre fui. Eles se abraçaram, um abraço que dizia mais que palavras. Dias depois, Mércia tentou um último golpe, ameaças de processo, mas Marcelo a calou com um acordo simples. Ela ficava com uma quantia e saía da vida dele. Estevão sumiu com ela, e Marcelo não se importou. Ele e Bianca começaram. Devagar, jantares, passeios, sonhos compartilhados. Ele a ajudou a abrir uma pequena cafeteria, mas como parceiro, não como milionário. No fim, Marcelo percebeu que a decisão mais difícil não foi largar Mércia ou revelar a verdade. Foi escolher ser vulnerável, ser real. E com Bianca ao seu lado, sob as estrelas do parque, ele soube que valera a pena.